E se aquela busca constante por estabilidade, por tudo certinho e previsível, fosse na verdade uma armadilha? A análise de hoje mergulha numa ideia que vai contra o senso comum, a de que suprimir pequenas bagunças e estresses do dia a dia pode, paradoxalmente, criar uma fragilidade enorme e invisível. Para a gente entender bem essa ideia, vamos começar com uma situação que o autor usa para fisgar a gente. Uma coisa bem simples: pontualidade. Olha só o que essa comparação simples revela. Um sistema que não tem nenhuma variação se torna super frágil à menor mudança. Para aquela pessoa que é um reloginho suíço, 5 minutos de atraso já deixa todo mundo preocupado. Agora, para aquela pessoa que tem uma rotina mais flexível, digamos assim, ninguém nem nota a diferença. Então, pronto, a gente já tem aqui a nossa primeira grande ideia. A previsibilidade total, aquela rotina sem falhas, pode acabar tornando os sistemas quebradiços e muito, muito vulneráveis. Ok, mas por quê? Qual é o mecanismo por trás disso? O que faz com que reprimir essas pequenas flutuações seja um jogo tão perigoso a longo prazo? Pode parecer estranho, mas a primeira pessoa a explorar essa ideia matematicamente foi o grande físico James Clerk Maxwell. E ele não estava pensando em pessoas ou em economias, não. Ele estava estudando motores a vapor e um aparelho chamado regulador centrífugo. E o que Maxwell descobriu foi um baita paradoxo. Quanto mais rígido era o controle para estabilizar a velocidade do motor, maior a chance dele simplesmente explodir. Ou seja, a tentativa de criar uma estabilidade perfeita acabava levando ao colapso total. Essa mesma lógica a gente vê, por exemplo, na famosa analogia do incêndio florestal. Quando se impede que pequenos incêndios aconteçam, que na verdade são como limpezas naturais da floresta, o que acontece? O material inflamável vai se acumulando, acumulando. O resultado é um desastre inevitável e muito maior lá na frente. Beleza. Agora, vamos sair da floresta e aplicar essa mesma ideia na economia. A lição aqui é a mesma. A ausência de pequenas crises, de pequenas flutuações, não é um sinal de saúde. Pelo contrário, é nesses períodos de calmaria aparente que os riscos se acumulam em silêncio, debaixo do tapete. Adiar os problemas só faz com que eles voltem piores. Ok, a gente já entendeu o problema. Agora, qual é a solução que o texto aponta? É aqui que as coisas ficam interessantes. A proposta é abraçar ativamente a aleatoriedade, o ruído, a bagunça. Para sacar a importância do aleatório, o autor recorre a um paradoxo filosófico bem conhecido. Pensa num burro, com a mesma quantidade de fome e de sede, colocado exatamente na mesma distância entre um fardo de feno e um balde d'água. Sem nenhum motivo racional para escolher um ou outro, ele fica paralisado e acaba morrendo. Um simples empurrãozinho aleatório para qualquer um dos lados é tudo o que ele precisa para quebrar o impasse e seguir em frente. A aleatoriedade, nesse caso, é o que salva o sistema. É vida. E aí vem uma frase de impacto do material que a gente está analisando. Para alguns sistemas, a falta de aleatoriedade não é só ruim, ela é fatal. É como o caso do nosso amigo burro de Buridã. E o mais legal é que os benefícios dessa aleatoriedade pipocam nos lugares mais diferentes que se possa imaginar. Desde a ciência, onde adicionar ruído a um sinal pode, na verdade, torná-lo mais claro, um fenômeno chamado ressonância estocástica, até em práticas antigas, como a dos atenienses, que sorteavam alguns de seus políticos para evitar a corrupção. Certo? Agora vamos pegar tudo isso e ver como se aplica no mundo real, em áreas bem tensas como finanças e política internacional, sempre com base no que o texto apresenta. No mercado financeiro, por exemplo, os traders mais experientes já sabem que aqueles solavancos regulares são, na verdade, saudáveis. Eles funcionam como uma limpeza, tirando do jogo quem está mais frágil e impedindo que o risco se acumule silenciosamente até gerar um colapso gigante. O autor então pega essa mesma lente de análise e aponta para a geopolítica. Ele argumenta que a estratégia de sustentar regimes para evitar o caos é, na verdade, super frágil. Essa estabilidade forçada é como um empréstimo do futuro, que um dia vai ter que ser pago com juros altíssimos. E esse padrão, segundo a análise, se repete. É apresentado como um erro que acontece de novo e de novo. A tentativa de impor uma estabilidade no Irã, por exemplo, teria gerado uma instabilidade muito maior a longo prazo, culminando numa reação bem mais extrema. Tudo isso nos leva a uma conclusão que é, talvez, o coração do argumento. Volatilidade não é inimiga da estabilidade. Na verdade, ela é uma condição essencial para que a verdadeira estabilidade possa existir.
E para fechar o raciocínio, o autor diz que essa nossa aversão à volatilidade, essa obsessão pelo controle é a marca registrada da nossa era. A modernidade, nesse contexto, não é só sobre tecnologia. É esse projeto gigantesco de tentar dominar o ambiente, de alisar todas as irregularidades do mundo, de acabar com toda a volatilidade e todos os estressores. É uma fé quase cega no planejamento de cima para baixo. E o que acontece com isso? Bom, segundo essa visão, a gente acaba trocando a resiliência um pouco caótica da natureza por uma ordem artificial que é perigosamente quebradiça. A gente força a realidade a caber em nossas caixinhas perfeitas e, ao fazer isso, enfraquecemos o todo. No fim das contas, o que está no centro de tudo isso é a negação de uma ideia poderosa, a de que alguns sistemas não apenas sobrevivem ao estresse e à desordem, mas eles precisam disso para se fortalecer. E isso nos deixa com uma provocação final para a gente pensar. Em que áreas das nossas vidas, da nossa economia, da nossa sociedade, essa nossa busca incessante por conforto e estabilidade pode estar, secretamente, nos deixando mais e mais vulneráveis a um grande choque no futuro?